Oi pessoal do meu canal, sejam bem-vindos ao meu canal O Tinta, e hoje eu estarei dando continuidade naquela série que eu venho trazendo a respeito dos conteúdos bíblicos, séries referentes ao livro da Bíblia Sagrada. Tudo que eu falar a partir de agora será referente ao livro dos Salmos, em prol de salvar as almas do fogo do inferno, em prol de edificar e não derrubar, em prol de salvar e não perder, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E os conteúdos bíblicos de hoje se encontram lá no livro dos Salmos, capítulo 25, versículo 17 e versículo 18. Apenas estes dois versículos para o conteúdo bíblico de hoje. O livro dos Salmos, ele é o maior livro da Bíblia Sagrada. A maior parte foi escrita pelo rei Davi. O rei Davi, nós já sabemos que foi um homem segundo o coração de Deus. Deus já achou Davi segundo o coração de Deus. E uma das maiores características do rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, é que ele louvava a Deus, ele confiava em Deus. E ele sempre triunfava sobre os seus inimigos, sobre toda e qualquer situação que surgissem. E no versículo 17 diz o seguinte: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Salmos capítulo 25, versículo 17. O rei Davi fazendo a sua oração, pedindo para Deus aliviar dele as tribulações do coração. Nós sabemos que Jesus proferiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo surgem várias situações, às vezes com os nossos inimigos. Jesus falou que os nossos inimigos serão de dentro da nossa própria casa, o nosso irmão, nossa parentela, às vezes surge, os vizinhos até, às vezes surge uma discussão, uma briga, e Jesus, ele falou também para nós amarmos os nossos inimigos. Surge uma discussão, surge uma briga, e isso aí te causa uma tribulação tremenda. Surge um fato em que você está certo, mas estão te acusando de coisas que você não fez, estão te apontando coisas que você não é. E nisso tudo é a tribulação. Mas Paulo, ele falava aqui, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E Paulo se gloriava nas tribulações. A tribulação é normal. Deus, está escrito na Bíblia Sagrada, prova o nosso coração. Tem coisas que Deus nos prova realmente. Você está cheio de sonhos aí. Você certamente tem os seus projetos, os seus intentos do seu coração. Com que é que você vai gastar o seu dinheiro? Alguns gastam com casa, outros com comida, principalmente, né? Quem é que vive sem comer? Com casa, carro e motos, essas coisas. E nós pretendemos gastar. E estamos juntando dinheiro para realizar os nossos sonhos. Mas aí estamos juntando dinheiro para realizar os nossos sonhos, e o nosso irmão do lado está passando necessidade, está passando por privações. E daí nós fazemos o quê? Não, meu irmão, vai em paz. Enquanto isso, a minha conta lá fica cheia de dinheiro. Talvez não seja isso, ou certamente não seja isso que Deus espera de nós. Ele prova: será que realmente estamos andando no amor fraternal, a ponto de abrir um pouco a mão dos nossos sonhos para poder ajudar a pessoa que está do nosso lado, passando por necessidade? E a Bíblia também nos alerta que se teu irmão se entristece por falta de alimento, já não anda segundo o amor fraternal. E isso diz muito fundo sobre a gente. E diz mais aqui o versículo 17: tira-me das minhas angústias. Tira-me das minhas angústias. O rei Davi pedindo para Deus tirá-lo das angústias. Nós sabemos que Deus é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Deus em seis angústias o mal te tocará, e na sétima ele não te tocará. A Bíblia Sagrada fala. E Deus, ele tira assim o justo da angústia. O justo, Deus é tão bom que quando o justo cai,
aí Deus põe de pé. Quando ele chora, Deus consola. E quando ele está desanimado, Deus vem dar ânimo e dá força. Deus é maravilhoso. Deus nos ajuda sempre nas nossas dificuldades da vida. Agora passamos para o próximo versículo, que é o versículo 18. Diz assim: considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Salmos capítulo 25, versículo 18. O rei Davi pedindo, rei Davi, né? Homem segundo o coração de Deus, sabe? Pedindo para Deus considerar. Nós também podemos, nos nossos momentos devocionais dentro do nosso quarto, falar com Deus: ó Deus, isso aqui está me sucedendo, aquilo lá está me sucedendo, e isso aqui está me sucedendo, e está me trazendo muito sofrimento. Considera tudo isso, põe numa balança e pesa, e alivia-me, para que eu tome alento, para que eu tome alento, que eu me sinta aliviado destas coisas, destas aflições. E o meu sofrimento, o sofrimento também. O sofrimento, ele nos ensina muito. O sofrimento, ele nos ensina bastante. Paulo, ele tinha um sofrimento. Esse sofrimento chamava-se espinho na carne. E ele pediu para Deus tirar. Então, Deus foi lá e tirou? Deus não tirou. Deus falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O sofrimento tem muito a nos ensinar, faz-nos forte. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Morte é a natureza de Satanás, é a separação eterna do Deus verdadeiro. E concluindo aqui: e perdoa todos os meus pecados. Deus, ele predestinou um dia que vai julgar a todos nós, que vai julgar a toda a humanidade. E hoje nós estamos no tempo da graça, no tempo de ser justificado, santificado, e no tempo de ser perdoado. Para você ser perdoado, apenas confesse. Quem confessa é perdoado. Primeira epístola de Paulo, 1 João, capítulo 9, capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa sim. Enquanto você está vida, há esperança para a tua alma. E este é o conteúdo bíblico de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Deus vivo. Tchau. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado, recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém, quando trouxe a arca da aliança de volta com ele pra Jerusalém. Quer reinar, traz a presença de Deus. Prosperar, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido, traga a arca da aliança, meu irmão, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer impactar, influenciar, deixa a presença de Deus, irmão, te dominar. É a presença